próprio nome de Emaús mostra esse significado, que é o Cristo que caminha ao lado das pessoas e eles, nesse caminho, não o reconhecem como o Cristo. Então, nós caminhamos ao lado das pessoas e não percebemos que é o Cristo que está ao nosso lado. Então, isso para mim foi um ensinamento maior, perdoar e ver o Cristo na figura do outro, do próximo, em especial das crianças e adolescentes, que são a missão do movimento. Já são meio-dia, que você só tá... Muitos de vocês não tinham nascido ainda quando começou essa loucura. Loucura por dignidade, loucura por vida plena para todas as crianças do nosso país, do nosso Brasil, do mundo inteiro. Foi nos anos 70. Eu era padre novo, orientava um grupo de jovens, 16, 17, 20 anos, lá na Sacramenta. Então, procuramos viver um pouco a nossa opção até religiosa, né? Traduzindo em uma ação concreta de solidariedade com os meninos do Ver o Peso. Essa foto, ela lembra exatamente o início, né? Os meninos vendedores de sacolas no Ver o Peso, ali na beira da Bahia, estavam trabalhando e tem um momento em que eles não têm o que fazer, ficam parados, porque o que é próprio das crianças é brincar, eles estavam trabalhando. Então é aí que nós começamos a ação de aproximação, convidando para um almoço. Então no dia 12 de outubro de 70, se inaugura o restaurante do Pequeno Vendedor para essas crianças, para esses meninos que estavam trabalhando na feira. E sem querer, sem termos muita consciência, até ideológica ou política ou metodológica, como quiser, né? Se estabeleceu uma relação que acabou se tornando um processo pedagógico totalmente diferente daquilo que até então era utilizado, isto é, nós não fomos chamar os meninos, fomos lá para dentro da vida deles, do mundo deles. Aqui nós já estamos vendo o restaurante do Pequeno Vendedor nas instalações da Padre Eutíquio. Ao longo do prédio, tudo era recreação para os meninos, campo de futebol. Tudo isso fazia com que eles fossem atraídos para esse processo de organização. Após o almoço, tinha a reunião dos grupos, onde se discutia, onde se refletia sobre a situação que eles viviam, já nessa perspectiva do protagonismo de crianças e adolescentes. Na época nós tínhamos, era uma violência diferenciada de hoje, né? A molecada era conhecida como a sujeira da cidade. Então tudo que sujava a cidade tinha que ser retirado. Então a molecada começava a dizer que não estava legal, que eles precisavam desenvolver aquele trabalho, eles precisavam vender o saco para levar o dinheiro para casa. Então, o que ficou mais marcante é que eles se encontravam no restaurante para falar sobre as dificuldades. Eles começaram a discutir dentro do movimento de Emaús o que fazer. Olha, joga menino da Lobo Baú, essa é a regional. Nós agora estamos nessa também, precisando ajudar o pai da gente, a mãe da gente. Várias coisas estão acontecendo nesse mundo. Crianças morrendo, crianças apanhando. Muitos de vocês já sofreram, já apanharam, já foram meninos de rua. Olha, joga
menino da Logo Raul, essa é a regional. Para vocês terem uma ideia, em 80 e pouco foi a primeira manifestação de rua, de meninos de rua. Foi feita uma operação pente fino para tirar toda essa garotada lá da área do ver-o-peso e do comércio por conta do Círio de Nazaré. Aí a meninada se organizou e nós junto com eles, né? E fomos até o governador. Aí eles aprenderam a escolher uma equipe, uma comissão para falar com o governador e dizer para ele que não eram eles o lixo da cidade. Nós, educadores, também estávamos paralelamente discutindo o que fazer, porque era uma coisa que a gente achava que o movimento não poderia estar sozinho nessa luta. Então, os meninos, nós fizemos várias passeatas no ver-o-peso, na frente da prefeitura, e daí surgiu esse grande momento onde eles colocaram essas dificuldades a nível local, a nível regional e a nível nacional. Foi se dando um intercâmbio de experiências pelo Brasil inteiro. E desse intercâmbio surge o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, coordenado pelos meninos daqui, pelos meninos de Belém e particularmente da República. Muitas realidades até então submersas foram vindo à tona. A exploração sexual de crianças e adolescentes, surge o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, a violência, o assassinato de meninos. O Brasil acordou para uma realidade que estava submersa. Não é justo que as pessoas chamem a gente de futuro, desprezem a gente no presente. É isso que nós queremos. Não interessa a gente o futuro, interessa o presente. Então é isso. Não basta ficar no papel. Queremos justiça. É isso que nós queremos. E viva os menores. Então, o movimento de Emaús, ele teve uma grande participação na lei, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Agora vamos fazer uma votação simbólica. Quem realmente concorda com o Estatuto da Criança e Adolescente, por favor, levante a mão. De se pensar a cidade de Emaús, em 1974 se faz a grande coleta de Emaús, campanha de Emaús. Qual era a ideia? Era sensibilizar a sociedade para a causa da criança e do adolescente, para a causa dos direitos. Que era uma grande mobilização na cidade, fazendo com que a comunidade participasse desse trabalho, que era articular para a comunidade doar, dividir aquilo que as pessoas não queriam, não porque não prestava mais, mas porque ele queria dividir com alguém. Então, quando se faz a campanha de Emaús, foram mais de 100 caminhões cobrindo roteiros na cidade para que se pudesse arrecadar tudo aquilo que as pessoas tinham sobrando na sua casa, mas que ainda seria útil para outras famílias. Então essa campanha, ela mostrava exatamente a responsabilidade que a sociedade como um todo deveria assumir para a causa das crianças e adolescentes. Todo o material que era arrecadado, na época, a televisão, geladeira, era utilizado para o aprendizado dos meninos. Então isso foi muito importante, porque os meninos saíam da feira que não queria mais estar lá, queria fazer algo diferente, e aí todo o material arrecadado também era utilizado para esse aprendizado. Era uma outra etapa, né, do desenvolvimento do trabalho. Eu me chamo Mike, tenho 20 anos, estou há 12 anos aqui no movimento de Emaús em geral. Fui crescendo com o movimento, fui aprendendo coisas novas, fazer novos amigos, ter novas amizades e hoje atualmente me encontro aqui na área do CRC. Aqui é o nosso laboratório de pesquisa. Aqui a gente pega computadores que são doados para nós, a gente
conserta, dá um ok lá, tipo, tá legal, já pronto para uso. A gente leva para outros lugares, tipo para a escola, para entidades como a nossa. No CRC é isso, pai, ele é uma grande família. Aqui como no CRC, no movimento em si, ele ajuda a gente, ele faz com que a gente se torne uma pessoa bem melhor. E depois, em 80, nós consideramos o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa para esses meninos que são todos da periferia e das periferias mais periféricas tenham oportunidade de se fixar na sua própria comunidade, em escola que tenha uma escola que tenha dignidade, em que sejam tratados como sujeitos de direitos e tudo. E surge a cidade de Emaús, no Bengui, uma escola com uma relação muito próxima da natureza, através da criação de pequenos animais, horta, enfim, uma série de coisas. Tantas experiências foram feitas e tudo isso era feito com paixão. Essa foto, ela traz o início da construção da escola Cidade Emaús, que surge exatamente a partir da necessidade sentida de escolarização para esses meninos, numa perspectiva de educação popular, nessa concepção de escutar, de, a partir da realidade das crianças e adolescentes, junto com eles, construir um processo de educação, na perspectiva que o seu fundador fez, que é uma perspectiva salesiana, um trabalho preventivo, né? Trabalhar com a juventude, trabalhar com as crianças, para que elas, nesse processo coletivo, se tornem, se construam cidadãos. Meu nome é Carlos Roberto da Silva Rodrigues, hoje eu tenho 53 anos, nasci em Belém, sou taxista, é uma profissão que eu escolhi. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, então vim para o Ver o Peso. Eu vendia cheiro verde na mão, limão no outro, saco pendurado. Então foi aqui que foi a minha vida, aqui no Ver o Peso. Então eu me criei aqui no Ver o Peso. O Emaús para mim foi um aprendiz lá, né? Aprendi muita coisa lá também no Emaús. Tinha capoeira, futebol, oficina de mecânica, oficina de arte, biblioteca. Então que a garotada trabalhava aqui e aprendeu um pouco lá. A gente almoçava lá e depois quem morava no Ver o Peso, vinha para o Ver o Peso. Quem tinha suas casas, ia para suas casas. Nós vivemos num momento difícil. Compartilhamos toda a situação de crise que o país vive, né? E não é fácil, né, levar adiante todo um programa que envolve mais de 1000 famílias. E, infelizmente, os desafios de 40 anos atrás não são os mesmos de hoje. Mas nós não podemos dizer que os desafios daquela época fossem menores e mais fáceis de serem superados do que hoje. Não somos nós que vamos resolver os problemas da sociedade, mas nós não podemos ficar de fora. Nós temos que fazer a nossa parte, em alguns aspectos até com exemplariedade, e somando forças com outras forças também que existem. Então, a maneira das pessoas poderem participar dessa experiência, nós chamamos isso uma experiência de vida, é encontrando a sua maneira de participar.
como voluntário em determinadas atividades, de acordo com os seus conhecimentos e com suas habilidades, contribuindo mensalmente através do programa Sócio Solidário, né, que é uma coisa que não é apenas dar um dinheiro todo mês e pronto, é participar, é saber o que está se passando, é dar sugestões de como podemos aprimorar as coisas e tudo, e através da campanha de Emaús, com a doação de materiais, enfim, tem uma riqueza muito grande, através da qual pode se expressar a solidariedade que podemos compartilhar uns com os outros. Aqui todos têm um sonho, né? Tipo, vários têm sonho de ser jogador, tipo eu. Quero ser um jogador. Na escola eu vi todo mundo comentar sobre Emaús. Aí eu cheguei com meus amigos, o que é esse Emaús aí? É uma campanha, movimento, projeto, escola. Falei, é legal, eles disseram, é muito bom. Pode perguntar para os antigos. Eu fui, perguntei, disseram que aqui mesmo eles aprenderam muitas coisas, que eles eram mal educados com os pais. E eu também, para falar a verdade, eu não era muito chegado com meus pais, e agora sim eu aprendi várias coisas com eles, aprendi a respeitar. Até minha mãe mesmo disse que está me fazendo bem esse projeto. Dar continuidade ao trabalho, ao legado do Padre Bruno, sem a presença dele. Não é que ele tenha preparado uma equipe pensando nisso, mas ao longo do trabalho, ao longo da história do movimento, sempre houve esse compartilhar com os leigos. O movimento de Emaús nunca foi uma obra do Padre Bruno. Ele fazia questão de destacar isso. É uma obra de leigos comprometidos e de pessoas que têm um objetivo que coincide com toda a missão do movimento. Então, no processo de construção, a própria organização do movimento é em forma de Assembleia Geral. As decisões são tomadas no coletivo. Todo esse processo de reflexão que ele construiu junto conosco, digamos assim, com o grupo de voluntários, de funcionários, de simpatizantes, todas as pessoas que acreditam, né, que é importante você, livre de amarras, né, de colorações, até religiosas, mas você olhar para a dignidade do ser humano, a dignidade e o direito que crianças e adolescentes têm à vida, e a vida em plenitude e em abundância. Todos esses anos de luta, né, dentro do movimento de Emaús, junto com essa meninada, fez com que toda a comunidade, toda a sociedade percebesse que vale a pena. Eu acredito nisso. Que vale a pena continuar, vale a pena estar aqui. Vale a pena porque essa meninada, ela te dá vários retornos de sabedoria, de troca. Então, o movimento de Emaús é isso. Aqui é uma escola, aqui é uma universidade. E eu estou aqui justamente dizendo isso porque é a minha vida. E, com certeza, outras pessoas também podem passar por essa experiência, que é um sonho e que foi um sonho e está sendo um sonho junto com meninos e meninas e as famílias da nossa cidade. E desde a década de 70 tem um lema que nos acompanha e que expressa toda essa paixão que nós temos. É o caminho da construção de uma sociedade nova, é o caminho da solidariedade, não há outro caminho. Não é o caminho do dinheiro, né? Não é o caminho das armas, da violência, é o caminho da solidariedade.
E por isso nós acreditamos e queremos fazer parte desse grande multidão de uma solidariedade que transforme.